Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E para falar sobre este assunto, o Unifra Entrevista recebe como convidado o professor do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano, Vitor Hugo do Amaral Ferreira. O professor Vitor Hugo também é membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB do Rio Grande do Sul e também membro diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Unifra Entrevista e desde já lhe agradeço por ter aceito o nosso convite para participar do programa. Muito obrigado, uma satisfação participar do programa de vocês. Satisfação é nossa em recebê-lo aqui no estúdio, professor. 11 de setembro agora, né, o Código de Defesa do Consumidor vai completar 27 anos, professor. Ele é de 1990. Lá, o Brasil definia um código, né, para estabelecer normas de proteção e defesa do consumidor, algo que até então não existia. As relações comerciais, elas eram muito, não sei se eu posso usar o termo superficiais, mas o fato é que não só de ordem pública, professor, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele é também algo de interesse social. Gostaria que o senhor começasse falando sobre isso para a gente. O Código de Defesa do Consumidor comemora agora, no próximo dia 11 de setembro, ele fecha 27 anos. Né? Esses 27 anos, se nós voltarmos no início da publicação do Código, nós vamos ter lá na sua ideia embrionária a Constituição Federal, que é de 1988. Então, antes disso, nunca tinha se falado em direito do consumidor no ordenamento jurídico brasileiro, nas normas da legislação brasileira. Sim. Né? E aí nós vamos ter a primeira menção em 88, um código que é de 1990, parece muito tempo nesses 27 anos, mas para fins de aplicação da norma, para que ela possa de fato se consolidar, é uma área extremamente nova, é uma área ainda... já passou da sua fase embrionária, mas hoje nós trabalhamos no direito consumidor para consolidar ele nesses 27 anos. E, como tu falaste, nós temos no artigo 1º do Código a menção que ele é uma norma de ordem pública, né? Versa aqui a todos, e é uma norma também de interesse social. O que seria esse interesse somos social? Todos consumidores, né? Todo movimento do direito consumidor ele nasce, tem uma data que é também comemorado o Dia Mundial do Consumidor, que é 15 de março de 1962, em função de um discurso do presidente John Kennedy, que ele alertava que todos éramos consumidores. E quando nós colocamos uma norma de ordem pública e de interesse social, porque é uma razão que não tem aqui uma particularidade, não define o sujeito consumidor, ele pode ser aquele sujeito que compra um pacote de bala, quem compra um carro importado. Tá? Não faz distinção do montante do consumo. Então todos somos consumidores e é uma norma que traz esse prisma do interesse social, porque sendo todos consumidores, nós estamos consumindo a todo momento, a todo instante. Né? Nós vivemos certamente numa sociedade que é uma sociedade de consumo. Então, quando se regulamenta a proteção e a tutela do consumidor, nós estamos falando de uma norma de interesse social. Perfeito. E uma norma de ordem pública porque regula tanto as questões ligadas ao mercado quanto ao direito do consumidor. Sim. A lei que protege o consumidor, professor, ela é uma lei assim, dá para se colocar assim na esfera civil, administrativa e também penal, porque ela regula, né? Ela procura uma equivalência e, de certa forma, ela pune quem não a cumpre? Sim. No direito, nós vamos tratar as normas em dois aspectos. Uma norma que é de ordem formal, que é o procedimento, e uma norma que é de ordem material, que é Sim. o meu direito. Né? É como se nós pudéssemos fazer a equivalência entre o Código Civil, é a norma material, e o Código de Processo Civil é a norma formal. Como que eu vou processar o meu direito lá do material? E o direito consumidor, quando ele foi publicado, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz também uma novidade para o direito brasileiro, porque ele se instaura como um microsistema jurídico. Tá? O que é um microsistema jurídico? Nós temos dentro do Código normas de ordem material. Sim. E normas de ordem formal. E aí, para ficar mais claro nesse sentido, nós vamos encontrar normas de direito civil, né? Normas de âmbito civil dentro do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos encontrar normas de âmbito penal, porque nós temos os crimes de consumo. Tá? E nós vamos encontrar também normas de um processo administrativo, que são as normas sancionatórias. Porque aquele que não cumpre
as normas do direito consumidor, a norma material, aquilo que está lá como obrigação do fornecedor, ele também sofre uma sanção. E aí nós vamos falar de uma norma, fechando aí a pergunta, nós vamos tratar de uma norma que passa por todos os aspectos do direito. E o Código de Defesa do Consumidor, quando foi publicado, ele é um microsistema jurídico porque ele se encerra em si. Ele é capaz de trazer a norma e como que eu vou administrar a aplicação dessa norma. Perfeito. Agora, uma pergunta, sim, professor. Por que demorou-se tanto aqui no Brasil para ter uma lei para proteger o consumidor? Se a gente for buscar o resgate histórico aí na área jurídica e tudo mais, por que se demorou tanto? Que nós, no direito do consumidor, a gente faz sempre um paralelo entre o que acontecia no marco histórico, né? Porque como que o direito surge? Nós temos uma sociedade que vai se movimentando. Perfeito. E do movimento dessa sociedade ela vai instigando o direito a regulamentar determinados fatos. Perfeito. Tá? Então, se nós formos num processo histórico, o consumo sempre existiu, sempre estava aqui. Tá? Se nós voltarmos lá uma forma primata aí de se falar de consumo, nós temos lá no escambo, na troca de mercadorias, um consumo. Perfeito. E por que não tinha ainda uma legislação de proteção ao consumidor? Porque aqueles sujeitos que trocavam os produtos no escambo, eles eram iguais. Não tinha uma situação de inferioridade entre um e outro. Eram dois agricultores, né, trocando mercadoria. Na medida que vai evoluindo a sociedade e o ponto de prumo aqui é a Revolução Industrial, nós começamos a produzir de forma massificada e tem que dar vazão para aquele produto que é feito. Então, também nós temos a produção massificada e o consumo massificado. Perfeito. Na medida que se empodera o fornecedor e se enfraquece o consumidor, há um desequilíbrio. Há o desequilíbrio e surge a necessidade, então, de regulamentação. Tá? Essa necessidade, a fala, como eu tinha mencionado anteriormente, ela surge em função do discurso do Kennedy em 62. E de 62, nós passamos depois, a ONU, em 1985, ela publica as Diretrizes de Defesa do Consumidor. E no Brasil, nós vamos falar na Constituição de 88. E o Código em si vai surgir em 1990. Eu diria que nós não temos aqui um movimento tão tardio. Né? Um movimento que acompanhou justamente o movimento da sociedade. Se atendeu em tempo esse movimento em torno do direito consumidor. Perfeito. E uma questão que é importante fazer menção é que esse código, quando surge em 1990, ele é apontado até os dias de hoje, 27 anos depois, como um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo. Tá? Todos os países que criaram um Código de Defesa do Consumidor posterior a 1990 têm referência no nosso Código de Defesa do Consumidor. Buscaram o brasileiro como referência. Se a gente pudesse repassar para o nosso telespectador, professor, 3, talvez 5 pontos básicos do Código de Defesa, assim, que de certa forma faça com que o nosso telespectador entenda, em linhas gerais, assim, o que ele determina? O artigo 6º do Código, eu sempre brinco, até em sala de aula com os alunos, se vocês não souberem nada do Código, o artigo 6º... Atentem para o artigo 6º. O artigo 6º, vocês precisam sair daqui com ele em mente. Sim. O artigo 6º fala dos direitos básicos. Então, nós temos vários incisos no artigo 6º que regulamentam justamente os direitos básicos. E aí, qual é a essência do Código? O primeiro direito básico é a proteção à segurança, à vida, a proteção da segurança, vida do consumidor. Eu não posso ter nenhum produto colocado no mercado que possa levar o consumidor a risco de perder a vida. Tá? Não posso colocar nenhum produto no mercado que leve o consumidor, que esse produto possa ser nocivo, que esse produto possa ser perigoso para o consumidor. Sim. Então, essa é a primeira essência. Tá? Depois nós vamos falar de um direito à informação. Tá? Hoje, quando nós olhamos num supermercado uma validade de um produto perecível, parece que aquilo sempre esteve lá. Sim. Mas é de 1990 em diante que nós temos a obrigação de que num iogurte se tenha prazo de validade. Tá? Então, a informação é outro direito básico do consumidor e importante. Ainda mais nos tempos atuais, porque quando nós falávamos em 1990, nós não tínhamos um manual do usuário, por exemplo. Não acompanhava o produto. Então, a ausência de informação nos fazia vulneráveis, né? Fazia com que nós não tivéssemos informações adequadas sobre o produto. Se atualizar esse mesmo direito à informação aos dias de hoje, nós temos um excesso de informação.
A ausência daquele manual que nós tínhamos lá em 1990. Sim. Hoje nós temos um manual com 852 páginas. E que quase ninguém lê. Ninguém lê. E aí tem tanta informação que é uma informação que desinforma. Sim, tá? E aí sim. nessa mesma linha, um terceiro ponto aí que é importante é que o código fala de acesso à justiça ao consumidor. Tá? E é importante fazer uma leitura que acesso à justiça não é acesso ao poder judiciário. Tá? Acesso à justiça é que o consumidor consiga, quando lesado, quando sofre algum dano dos seus direitos, que ele consiga então resolver isso pelo próprio SAC, pelo Serviço de Atendimento ao Cliente da loja, que ele consiga resolver isso pelo 0800. Tá? Sim, então, ficam aí as três As premissas. principais premissas, assim, as principais premissas importantes. A gente está chegando ao final do primeiro bloco já. Na sequência, o Unifra Entrevista vai fazer um intervalo agora, mas na sequência nós vamos retomar esse assunto, nós vamos continuar batendo papo aqui com o professor Vitor Hugo, para falar justamente, né, desses 27 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor. 1 minuto e nós já voltamos. Pessoal, de novo nós aqui para dizer o quê? Açúcar. O açúcar ele não é necessário para nada, gente. Eu tô falando do açúcar branco, eu tô falando do açúcar que está nos doces, que está nos biscoitos, que está até na massa de tomate, no ketchup. Esse açúcar não é bom. Tá? Vamos buscar comer açúcar, gente, nas frutas. Buscar comer, em vez de comer pão com farinha branca, vamos comer com pão integral. O açúcar também mata, gente. Então, ai que terror, né, gente? Mas eu posso ter uma alimentação extremamente adequada sem excesso de açúcar. Então eu vou usar, quando eu quiser comer alguma coisa doce, eu vou comer uma fruta, certo? E quanto menos pão branco, arroz branco, batata eu comer, maior quantidade de açúcar meu organismo vai poder processar com os alimentos naturais. Eu nunca vou sentir vontade de comer açúcar, nunca vou ter diabetes, vou reduzir o meu peso. Então, comam frutas, verduras, legumes e alimentos integrais. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre o Código de Defesa do Consumidor. O nosso convidado desta semana é o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano. Professor, já falamos no primeiro bloco, né, sobre as linhas gerais, o que fala, o que cita, né, o Código de Defesa do Consumidor. Agora, se a gente pegar ao longo desses 27 anos da criação dele, e aí eu me refiro especificamente ao Brasil, nós, consumidores brasileiros, nos tornamos mais exigentes ou mais poderosos a partir da existência desse Código de Defesa? Sabes que o Estado de São Paulo fez uma pesquisa, aleatoriamente perguntava para as pessoas na rua qual era a legislação que mais benefício tinha trazido a elas. Tá? E a primeira legislação que mais benefício trouxe, apontada pelo cidadão, é a lei do seguro-desemprego. Tá? E em segundo lugar, aparece o Código de Defesa do Consumidor, né? Aquela lei que mais retorno, que mais benefícios trouxe ao cidadão. Sim. E aí nós temos, a partir disso, uma avaliação do que o consumidor aceitou essa legislação. Tá? Essa legislação ela trouxe um empoderamento, ela trouxe um reforço, e é esse exatamente o objetivo dela, ao sujeito consumidor que tem uma fragilidade diante do fornecedor, que é o sujeito mais forte. Tá? Só que também nós temos que fazer, nem tudo é poesia, né? Nós temos que fazer uma avaliação desses 27 anos, porque nós temos um Código de Defesa do Consumidor que ainda, não, mesmo que ele comemore aí quase 3 décadas, nem todas as pessoas conhecem os seus direitos. Elas sabem que existe o Código de Defesa do Consumidor, mas ela não sabe exatamente o que é direito, né? O que ela pode, o que ela não pode, quando ela troca um produto, qual é o prazo dessa troca, Sim. A questão relacionada ao conserto, né? Quando que o fornecedor tem a obrigação de fazer isso, qual é a garantia do produto. Falar sobre todos esses direitos ainda é um desafio, até porque a sociedade de consumo
ela é completamente, absurdamente complexa. Tá? Na medida que nós estamos tratando hoje de um produto, de um determinado serviço, nesse mesmo tempo nós já temos uma tecnologia que já traz um outro produto, já traz um outro serviço. Toda essa questão da própria internet, dessa sociedade de informação. E aí entra a questão também capitalista, a questão do consumo, Exato, né, professor? Uma série de hoje tem complexidade. uma discussão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a essas plataformas digitais. Né? Nós temos um sujeito que é prestador de um serviço de transporte de automóvel, né? Eu não chamo o motorista, eu utilizo um aplicativo que me indica o motorista. Sim. E se der um problema hoje nessa relação de consumo, porque eu estou pagando alguém para me transportar, Perfeito. Quem é o fornecedor? A plataforma online que me manda o motorista ou o motorista. Uhum. Tá? A plataforma online diz que ela apenas é a forma de busca do motorista e o motorista seria o fornecedor. Então essa nova ordem social, essa nova ordem jurídica impõe também sempre um constante desafio ao Código de Defesa do Consumidor. Então, eu te diria que o Código empoderou, sim, o consumidor. Mas ele está muito aquém ainda de toda a efetividade que ele deveria ter. Como eu disse no bloco anterior, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um dos melhores Códigos de Defesa do Consumidor do mundo. E sem falsa modéstia, eu te diria que é o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Mas por que isso então, professor? Porque ele contempla toda uma base principiológica de direitos. Né? Ele passa por toda uma compreensão de cláusulas contratuais, ele reconhece elementos e institutos jurídicos que outros Códigos de Defesa do Consumidor não abraçaram. Tá? E quando eu digo que é um dos melhores, ou mesmo o melhor, não é uma fala minha, não é uma fala isolada. Né? Quem estuda direito do consumidor diz isso e os próprios professores e pesquisadores em direito do consumidor de fora do Brasil apontam o Código brasileiro como um dos melhores. Tá? Sim. Agora, responde a tua pergunta de forma específica, dizer que nós temos o melhor Código de Defesa do Consumidor, mas nós não temos a melhor efetividade do Código de Defesa do Consumidor. Porque empodera o consumidor esse novo código, né? Empodera o consumidor essa lei, mas quando o consumidor vai buscar os seus direitos, ele ainda esbarra numa sentença improcedente, ele ainda esbarra num processo que é moroso, ele ainda esbarra num fornecedor que talvez nem compareça na audiência e que consequência alguma vai ter. Então tem toda uma série de circunstâncias. Se a gente pegar 3 segmentos de serviço hoje no Brasil, instituições financeiras, plano de saúde e telefonia celular, aqui está a prova que o Código de Defesa do Consumidor empodera o consumidor, mas que efetivamente ele tem muito ainda a crescer. Né? Mantém distante esse mesmo consumidor de uma resolução quando existe algum problema, né? Exatamente. Alguma situação. Professor, eu quero aproveitar até essa linha de raciocínio para a gente tocar naquela questão sobre troca de mercadoria, o arrependimento de compra e tudo mais. Aproveitando, inclusive, a sua presença aqui no Unifra Entrevista. Quando a pessoa tem direito a trocar o produto e se ela tem também o direito a partir de um arrependimento de compra, o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor? O Código faz menção a essas duas questões, são questões diferentes. Né? O direito de arrependimento está previsto no Código no artigo 49. Quando que eu posso me arrepender? E bem como o termo diz, comprei, não gostei, eu não preciso nem alegar o motivo. Eu posso me arrepender e devolver o produto. Né? Isso só acontece quando a compra for feita fora do estabelecimento comercial. Quando o Código falou isso em 1990, porque essa previsão vem desde a sua origem, Sim. Ele falava das compras realizadas em revista, catálogo, telefone, fax. Né? E aí, se nós atualizarmos as compras para o... Smartphone, por exemplo. Exato. Se nós atualizarmos essa compra feita fora do estabelecimento comercial, toda a compra online. Né? Sim. Eu não tenho a possibilidade de visualizar o produto, eu tenho Questão uma foto, física, eu tenho uma imagem, né? Perfeito. Eu não tenho ele fisicamente. E aí, quando eu tenho essa compra realizada fora do estabelecimento comercial, da data em que o produto chega na minha residência, no local que eu mandei fazer a entrega, Sim. eu tenho 7 dias para exercer o direito a arrependimento. E o direito a arrependimento é exatamente isso. Não preciso nem alegar o motivo. É porque agora eu vi o produto e aí eu posso
exercer o direito de arrependimento, desde que a compra seja feita fora do estabelecimento comercial. Sim. E a questão de troca de mercadoria. Todo produto que esteja na garantia. E se nós falarmos de produtos duráveis, que é a regra aí, uma televisão, um aparelho celular, ele vai ter como garantia legal 3 meses. Então, se dentro desse prazo de 3 meses apresentar algum vício, o produto deixa de funcionar, o visor do celular não acende mais, ele não faz ou não recebe mais chamadas, eu não tenho ainda o direito de troca. É importante dizer isso. Porque o consumidor tem que saber também, além dos seus direitos, também os seus deveres. E aqui é um direito que está relacionado ao fornecedor e que passa também por um certo dever de espera do consumidor. Exato. Porque ele leva o telefone celular à assistência técnica. E o fornecedor tem o direito de consertar, tem o dever de consertar no prazo de 30 dias. Que acaba também sendo um direito dele. Claro. Ele não vai oferecer ao consumidor a troca. Ele vai oferecer ao consumidor o conserto. E é só se esse conserto não se der no prazo de 30 dias que o consumidor vai ter o direito de trocar o produto por outro, exigir a devolução do dinheiro, da quantia paga, ou receber um abatimento no preço. Essas 3 opções elas estão lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Quero saber a questão da fixação de preços, professor. Que vai muito daquela questão da etiqueta e tudo mais. Quando a gente chega no supermercado, por exemplo, tem lá uma etiqueta menor lá na prateleira e aí muitas vezes o produto que está logo acima daquela etiqueta não está sendo comercializado àquele preço. E aí, professor, não tem lá a lei de que tem que ter a etiquetinha do preço lá em cada produto, mas se a gente for a vários estabelecimentos comerciais, não só supermercados, a gente não encontra o preço fixado lá no produto. A tua pergunta tá dentro dos 3 grandes pontos aí que eu falava do código no bloco anterior. Aí a informação. Porque quando eu tenho um produto colocado em oferta, uma da informação que cerca esse produto é justamente do preço dele. Sim. Do preço, da forma de pagamento, se for parcelado, tem juro, não tem juro, quanto é esse juro, quanto é o valor final do produto. E aí, além do código, tem uma lei específica sobre a etiquetação de preços. Então, todo produto ele tem que estar assinalado com o preço, não precisa ser diretamente nele, fixado nele, mas tem que ter um indicativo de que aquele produto tem aquele preço, tem aquele valor. E cabe ao PROCON, e antes de qualquer coisa, cabe ao próprio consumidor fiscalizar isso. Sim. Denunciar produtos que são postos em oferta sem a menção do preço. E se nós encontrarmos uma incompatibilidade entre a oferta do produto e o preço, o consumidor, por uma questão também de interpretação sempre mais benéfica ao consumidor, ele vai levar aquele produto pelo preço indicado. Mas é importante fazer uma ressalva que esse preço indicado que ele vai levar, se errado estiver, é pelo um preço razoável. Porque quando o consumidor percebe que houve quando ele faz a percepção que aquele preço está errado, que houve um equívoco, nós não falamos no direito de levar o produto pelo preço menor. Uma televisão que nós sabemos que custa em média R$2.000, dessas TVs mais modernas, e se, por exemplo, acontece como aconteceu em tempos passados, se num site de venda da TV é mencionado o valor de R$200, o consumidor tem uma discrepância ali entre o preço original e o preço ofertado. Dá para ver que isso é um erro. E aí temos o entendimento de que se valer desse erro acaba também, às vezes, sendo inclusive um ato de má-fé, enriquecimento daqui ilícito. a pouco até uma questão abusiva, Exato. Em outras linhas. Para encerrar, professor, estamos na reta final já do programa. Cada vez menos a gente compra com cheque, cada vez menos também com o próprio dinheiro. Hoje a gente usa muito o cartão, seja para debitar em conta, seja inclusive para ele como crédito, E aí eu entro naquela questão, professor, de que há lojas que cobram uma diferença entre o preço fixado e o preço quando da hora da compra com o cartão. Isso é ilegal? Isso é legal? O que o senhor tem a passar para os nossos telespectadores? Bom, nós tínhamos até o primeiro semestre de 2017
um entendimento consolidado entre a leitura do Código de Defesa do Consumidor, que eu não posso fazer diferenciação de preço quando ele é feito, quando ele tenha o recebimento, o pagamento em dinheiro espécie e quando isso se dá pelo cartão de crédito. A loja pode ter opção, o fornecedor pode ter a opção de não trabalhar com cartão de crédito. Tá? Agora, se ele trabalha com cartão de crédito, ele tem que receber pelo mesmo valor se em dinheiro em espécie o consumidor pagasse. Mas isso era até o primeiro semestre de 2017. Tá? Da metade do abril, se não me engano, de 2017, teve um decreto, né, assinado pelo presidente da República que permite a diferenciação de preço quando feito em espécie, dinheiro, e quando feito no cartão de crédito. Né? Então, hoje a orientação é que pode haver essa diferença de preço. Sim. Né? O que não pode é o fornecedor cobrar, e isso também acontece, que é uma outra questão, cobrar um valor a mais em função da operação se dar via crédito, porque ele tem uma taxa a pagar na máquina do cartão. Essa taxa é um ônus do fornecedor. Ele que fez a escolha de trabalhar no seu estabelecimento com o cartão de crédito e transferir essa margem do valor ali da máquina, da utilização da máquina de cartão de crédito, Sim. é uma prática abusiva. Mas a diferenciação de preço em razão da ordem de pagamento, seja na espécie em dinheiro ou no cartão de crédito, hoje ela está autorizada. É permitida. Sim. Tá certo. Professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, professor do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano, muito obrigado pela sua participação aqui no Unifra Entrevista. Eu agradeço, sempre uma satisfação. Passou muito rápido o programa e eu quero lembrar você que, porventura, pegou o Unifra Entrevista na metade, só nesse segundo bloco, por exemplo, pode acompanhar o programa na íntegra no Unifra Online, o nosso canal do YouTube, ou nas reprises do Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET na TV Unifra. Nós voltamos na próxima semana com um novo tema aqui no Unifra Entrevista. Um grande abraço a todos e até lá.